Olha só sobre justiça e direitos civis, está terminando. Redução das diretrizes sobre violência policial. Basicamente o que o Tarcísio fez em São Paulo, está liberado matar e bater, então a partir de agora preparem-se para ter uma polícia nos Estados Unidos ainda mais agressiva, e a resposta da sociedade norte-americana também vai começar a ser agressiva. Vamos lembrar que quando nós tivemos ali o assassinato do Floyd, nós tivemos logo depois incendiadas delegacias, locais onde a polícia ficava, a população se revoltou, foi lá e fez isso, então isso vai voltar a acontecer, tá, nos Estados Unidos. Cancelamento de programas de fiscalização de crimes de ódio. Isso aqui o Mark Zuckerberg está super felizinho, porque agora não há mais nenhuma exigência do governo americano de que as plataformas deem conta de quem está praticando ou impulsionando fascismo e nazismo. Ampliação do uso de prisões privadas em contratos federais. Tá? Isso aqui é uma grande briga nos Estados Unidos. É uma briga que as pessoas aqui no Brasil já vão fazer. Em determinado momento, o neoliberalismo nos Estados Unidos, especificamente a partir do final dos anos 70, disse que era uma bobagem a gente ficar gastando, o Estado ficar gastando dinheiro com gente apenada. Então resolveu aplicar aquela ideia de que tudo na iniciativa privada é melhor, resolveu começar a criar prisões na iniciativa privada. Tinham muito poucas nas décadas de 50, elas vão aumentando, na década de 70 tem um boom. Só que uma série de estudos sociológicos começou a mostrar que essas prisões, elas geravam determinadas movimentações nos estados que eram muito estranhas. Por exemplo, havia uma maior quantidade de prisões e de condenações de populações negras, jovens, obviamente para fazer com que essas empresas privadas lucrassem mais. Havia o aumento do controle sobre qualquer tipo de comportamento que a sociedade achasse, por exemplo, não legal. Então, fumar maconha antes era permitido de, sei lá, até 12 gramas você pego com maconha, agora eles baixaram para 3. Por quê? Porque essa redução de 12 para 3 implicava em triplicar o número de pessoas dentro das prisões. Em determinados estados que as prisões eram particulares, os caras das prisões ganhavam por conta disso. Mas não só esses movimentos foram detectados. Foram detectados movimentos, por exemplo, como em prisões, sistemas prisionais que ofereciam mão de obra para determinados serviços. Então, vai construir estrada, pega os presos todos que estavam ali e vai construir a estrada. Você que está ouvindo isso, e talvez o senhor faça um corte disso, pode dizer assim, puxa, que legal, esses caras vão pagar pelo seu trabalho. Pois é, só que você não entendeu o centro da coisa. Se você coloca os presos a fazerem esse trabalho, você mata todas as empresas que antes faziam esse trabalho, porque essas empresas não têm como concorrer com o custo de um sistema prisional que paga zero para o trabalhador. Então, você acha que isso é uma coisa boa, mas você não consegue enxergar a economia como um todo. Você não consegue ver que esses sistemas prisionais privados, que usam a mão de obra no sentido de dar lucratividade, eles acabam modificando toda a estrutura econômica dos estados. E isso começou a ser proibido nos Estados Unidos. Em determinado momento, em vários estados, houve estudos bastante profundos mostrando que a utilização dessa mão de obra, além de gerar uma série de questões éticas com relação ao trabalho escravo, ela também era prejudicial às economias locais, pois agora Donald Trump resolve voltar a trabalhar com o uso de prisões privadas. Ou seja, esse é o tipo de ação que só pode ser tomada por gente estúpida e burra, que não conhece nem sequer o mínimo daquilo que está operando. Né? É como se você fosse colocado na condição, olha, você vai ser o chefe agora para cuidar das prisões. Opa, o que você fazia antes? Sei lá, eu era só apoiador do Trump, nunca estudei isso. Mas eu acho que os trabalhadores na prisão têm que pagar pela sua... Então lá, faz essa lei. Aí tudo vai por água abaixo e você não se dá conta que você não... Né? As pessoas não se dão conta, não sabiam do mínimo para poder agir nessa área. Restrição ao direito de voto por correio, isso aqui é um troço... bem discutível, tá? Algumas pessoas dizem que isso aumentou a participação nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não têm obrigação de voto, então como não é obrigatório o voto, não é feriado no dia da votação, nem coisa nenhuma. Então o voto pelo correio permitia que uma parte significativa das pessoas pudessem votar, mesmo que estivessem trabalhando, que estivessem em áreas distantes, tudo mais pelo correio. Então, eu já vi muitos estudos dizendo que isso é um ganho de representatividade nos Estados Unidos, tá? E já vi outros dizendo que isso é uma porta para fraude e tal. De qualquer forma, a restrição é uma mudança já, uma restrição da capacidade de votação dos Estados Unidos. No primeiro dia,
um governo que nós dizemos que tem uma característica fascista passa uma lei que reduz a capacidade de voto. Me parece que acaba comprovando o que a gente está dizendo, né? Reintrodução da pena de morte para crimes federais. Proibição do ensino de teoria crítica da raça em escolas públicas. Gente de Deus, isso aqui é o cara que não entende nada de nada. É o Nicolas Chupetinha sendo colocado em ministro da Educação. Você já imaginou? Não tem que mais ensinar essas coisas aí. Pois é isso aqui, gente. Foi dado para alguém redigir essas coisas. A gente não entende lufas nenhuma, que saiu da internet, cheia de cabeça, né, com essas teorias da conspiração, fazendo essas bobagens aqui. Suspensão de revisões em caso de sentenças longas para réus minoritários, né? Eu acho que esse termo minoritário não está correto aqui. O que acontece? Acontece de tempos em tempos nos Estados Unidos, né, quando você tem aquelas sentenças de 50, 60, 100 anos, prisão perpétua, aquelas coisas todas. Quando os réus são de origem social, ou seja, não são brancos, né, havia a necessidade do sistema norte-americano ter um cuidado um pouco maior com eles, porque se sabe da condição racista dos Estados Unidos e isso impregna nas instituições, a chance de você ter injustiças brutais com esses grupos sociais minoritários era muito grande. Então havia né, depois de anos e anos de você descobrindo gente que estava há 40 anos presa por um crime que nunca cometeu, e você vai pegar todas essas pessoas e vai ver que 90 e tantos % dessas pessoas eram negras. Aí os caras, não, a gente tem que ter um cuidado com isso. Pois é, o Trump não tem que ter cuidado, não, tem que fechar e acabou a brincadeira. Mas ele liberou lá os documentos do assassinato do Martin Luther King, né, para tentar contrabalançar assim com a comunidade negra. Não sei se a comunidade negra vai engolir isso, tá? Redução de programas de reabilitação para presos, ou seja, tá preso, é bandido, tem que matar e morrer. Eu não sei se o Bolsonaro vai aceitar isso, né, ou aceitaria isso depois que ele for preso. Eu acho que ele já reviu essa ideia de, né, bandido bom é bandido morto, porque agora ele e os filhos é que são os bandidos, né? Cancelamento de programas de monitoramento policial comunitário. O que é isso? Nos Estados Unidos, os sistemas policiais normalmente são totalmente descentralizados. Às vezes são de condados, às vezes são de cidadezinhas pequenas, né? E esses caras acabam abusando tremendamente do poder, literalmente abusando do poder. É o xerife que bate nos outros. A gente já viu isso em vários filmes norte-americanos, e isso tem alguma correlação importante com o que acontecia na região, né? Então, o que se faz aqui? Todos os lugares nos Estados Unidos acabam tendo acesso às suas instituições que detêm o monopólio da violência, né? Através de uma série de programas específicos de monitoramento, para você ficar de olho ali no policial, tá batendo demais, tá matando, tá prendendo gente que não devia. Pois é, agora acabou, não tem mais isso, esquece. Isso tudo era pago com o governo federal, porque obviamente os governos estaduais nem municipais não têm interesse em fazer isso. É o governo federal que botava o olho nisso, agora não tem mais. Ampliação das penalidades para crimes de imigração ilegal. E aqui, para terminar, as últimas 8, né, o que foi feito na administração pública nos primeiros 48 horas. Implementação dos programas Schedule F para facilitar as demissões de servidores públicos. Vamos ver se eu acho o que é esse Schedule F. Basicamente é o seguinte, gente. O Schedule F nos Estados Unidos era a galera de cargo de confiança, tá? Veja, não era bem isso, mas eram pessoas que tinham entrado no serviço público não necessariamente da forma usual, mas por indicação, aqui e acolá. Gente, isso não necessariamente está errado, tá? Especialmente nos Estados Unidos, onde você não tem a prática de grandes concursos públicos para todas as áreas. Muitas vezes as pessoas entravam por conta, né? Fulano era governadora, indicou, a pessoa entrava e ficava, né? A partir de agora, todos esses caras, eles vão ser considerados como contratados políticos como cargo de confiança e vão poder ser demitidos a qualquer momento. Isso aqui é a retirada
Se os Estados Unidos tivessem uma estabilidade como a gente tem aqui no Brasil, lá eles não têm, tá? Mas os funcionários públicos têm uma série, em determinadas carreiras, na maioria das carreiras, inclusive, tem uma série de proteções. Essa aqui, vamos dizer assim, é o primeiro preguinho que você tira dessa construção de proteção toda, tá? Que nesse momento pode ser até entendido como uma forma de você limpar o serviço público, porque agora o Trump vai poder demitir um monte de gente, mas eu acho que isso aqui vai acabar crescendo e trazendo uma série de problemas ali. Basicamente o que o Trump fez foi criar uma forma de pressionar esse funcionalismo público todo. O que aqui no Brasil o Bolsonaro tentou fazer o tempo inteiro. E aliás, se ele tivesse conseguido, a gente nunca tinha descoberto as tentativas que ele fez de propina na saúde, a gente nunca teria descoberto o roubo dele das joias, porque no momento que você tira a estabilidade do funcionário público, ele não tem mais condições de se opor à ordem de cima para baixo. Vai tudo virar politicagem. Então, né, ele teria ligado lá, o Bolsonaro teria ligado lá pro cara da Receita e diz, ó, libera a porra da minha joia, então tu tá demitido. E o funcionário da Receita não liberou porque sabe que não pode ser demitido por isso. Agora, depois que passar uma coisa dessas, nos Estados Unidos, esse Schedule F, a colocação, né, dessa categoria e a retirada de proteção dessa categoria significa que o Donald Trump vem para cima do funcionalismo. Nossa, o Nicolas Jupetinha vai arrumar um jeito de fazer isso no Brasil, preparem-se. O problema é que eu acho que esse Schedule F, se for implementado assim como eu li aqui, vai pegar um monte de milico no Brasil, tá? Porque milico no Brasil entra muitas vezes de forma temporária, o cara entra ali como praça, não sei o que, acaba ficando, servindo, faz uma escola de não sei aonde, um curso, e vai ficando. Eu acho que se a gente fizesse isso, ia pegar aqui. Mas lá nos Estados Unidos, já isso vai ser ampliado. Revogação da política de teletrabalho, ou seja, todo mundo volta a trabalhar presencialmente, isso vai estar grita para tudo que é lado, especialmente em Washington, tá? A redução do orçamento para as agências reguladoras federais, é como se fosse a Anatel aqui no Brasil, né? A regulação aérea, então reduz, não tem mais. Obviamente, quando você reduz, você diminui a capacidade desses caras de controlar as estruturas de mercado, facilita, aumenta a lucratividade das empresas e facilita a canalice para tudo que é lado, e vai precarizar os serviços, vai morrer mais gente com acidente aéreo nos Estados Unidos, vai morrer mais gente porque ponte vai cair, vai morrer mais gente porque o trem vai descarrilar, preparem-se, né? Eliminação de normas de transparência de gastos públicos, nossa senhora, isso aqui parece até que ele foi assessorado pelo Arthur Lira, né? Ampliação do poder do executivo sobre as agências independentes, essa é uma característica da estrutura fascista, tá? Todo o poder vai sendo concentrado. Redefinição de critérios para a contratação de servidores federais, aqui não vejo muito problema. Dissolução de comissões e supervisões de ações do executivo, ou seja, supervisão, gente que ficava ali para dizer que as ações do executivo estavam erradas. Controle social sobre o governo, ele está reduzindo, basicamente é isso, concentrando poder. E cancelamento de políticas de proteção a denunciantes dentro do governo. Olha que legal, se você quiser ser cagueta e denunciar no governo Trump, você vai ser morto, né, pelo próprio denunciado, porque agora você não tem mais proteção. Gente, uma lista extensa, são 78 que eu li para vocês aqui, e todas elas indo no mesmo caminho. Concentração do poder no executivo, redução do controle social sobre as operações e atividades do governo, obviamente do governo federal, né? Ampliação do lucro marginal das empresas, porque cada norma dessa que você elimina significa que a empresa pode vender mais produtos de péssima qualidade ou serviços que não poderiam passar, e isso certamente vai agregar um lucro marginal a essas empresas e colocar a sociedade cada vez mais em posição de perigo. Tudo isso que está aqui já aconteceu. Se você pegar as normas que foram feitas por Hitler nos primeiros 6 meses, na época não era tão rápido assim, porque obviamente os tempos eram muito mais complicados, mas se você pegar todas as normas de desregulamentação que o Adolf Hitler fez na Alemanha, você vai encontrar um conjunto de coisas semelhantes. Claro que o Adolf Hitler não falava sobre questões trans, mas ele falava sobre as questões raciais, ele falava sobre o controle social das relações de governo, ele falava sobre os controles a respeito do capitalismo. E isso aqui vai permitir que Mark Zuckerberg ganhe uma fortuna. Eu, se fosse você, se você quiser ganhar algum dinheiro, comprava ações da Meta ou do Google, porque nos próximos um ano e meio, essas ações vão estourar lá em cima de preço. Agora, qual é o resultado social disso? O resultado social é que a sociedade norte-americana está cada vez mais sozinha
e em risco. Agora vai começar a sentir o risco da infraestrutura, dos alimentos mal vigiados, porque as agências reguladoras perderam dinheiro. E nós vamos ver, basicamente, quando você mexe nessa estrutura, como é que essa estrutura se desmonta e cai como um papel. Quem está feliz com isso tudo, talvez não esteja feliz somente pela questão de que provavelmente vem uma guerra aí, mas quem está olhando isso tudo de forma mais sistêmica e está feliz é a China. Porque isso aqui é um sistema que não se segura e a China sabe que se ela simplesmente sobreviver a Donald Trump, eu tenho a impressão que está pavimentado o caminho dela para a posição mais alta da geopolítica mundial. Basicamente é isso. Trump deu all-in nos primeiros 48 dias. Para que é all-in? Apostou tudo. Alia jacta est, como disse lá atrás o Júlio César. A sorte está lançada. Eu vou fazer tudo isso aqui. Se engolirem e der certo, ok. Se não engolirem, teremos problemas, mas aí a gente vê como vai lidar com os problemas. Conheça os cursos do Horta. Link na descrição.